Olá, esse é o nosso segundo vídeo sobre o assunto derivadas. No primeiro vídeo nós definimos o que é uma derivada, vimos quando que ela existia ou não, vimos alguns exemplos e calculamos algumas derivadas específicas usando a definição de derivada. Isso é assunto do capítulo 9 do livro do Spivak. Neste vídeo, nós vamos aprender a calcular derivadas um pouco mais complicadas do que aquelas que nós fizemos no vídeo anterior. E a estratégia para isso será a mesma que adotamos no caso de limites. Nós calculamos alguns limites mais simples e os mais complicados, o que fizemos? Nós usamos a definição para provar alguns teoremas. E então reduzimos os casos mais complicados a casos mais simples, aos limites mais simples, usando esses teoremas. Esses teoremas nos permitiam que a gente calculasse casos mais complicados, olhando ele como ou produtos, ou quocientes, enfim, somas, o que fosse, de casos mais simples. A estratégia aqui que nós vamos fazer é a mesma. Nós vamos usar a definição, a definição da derivada para provar alguns resultados. E esses resultados vão nos ajudar a pegar os casos mais complicados e reduzir a casos mais simples. Este é um assunto do capítulo 10 do livro do Spivak. Vamos recordar a definição de derivada. Então, veja, no vídeo anterior nós vimos isso. Nós definimos a derivada em um ponto, num ponto A, de uma função, e denotamos isso pelo f' de A, como resultado desse limite aqui. Limite de f de A mais h menos fa sobre h para h indo para zero. E demos uma interpretação para isso. Quando você considerar uma curva, descrita então, a curva sendo o gráfico de uma função y igual a f de x. Essa operação aí, esse f' de A, o que ele dá? Ele te dá o coeficiente angular da reta tangente à curva no ponto A. É isso que dá, esse é o resultado dessa operação. Isso para um ponto. Claro que eu posso pegar isso e estender, fazer esse cálculo para todos os pontos do domínio da função. Então, nesse caso, o f', o f' do A passa a ser um f' de x, ou seja, uma função. Então, veja, aí que está a definição. O que é a função derivada? Então, se eu tenho uma função de um domínio dos reais nos reais, a função f' é uma função que vai desse domínio onde ela está definida, eventualmente não todo, claro, depende da derivada existir ou não. É a função que a cada x associa a derivada da função naquele ponto. Essa aí é a função derivada, da função f, de f, ou simplesmente derivada, ou ainda derivada de primeira ordem. Por que derivada, então, de primeira ordem? Ora, se a função derivada é uma função, eu posso derivar uma função. Então, a derivada da função derivada é a que nós chamamos a derivada segunda da função original. A derivada segunda do f. E nesse caso a gente denota isso por f duas linhas. E de forma análoga, nós podemos então definir aqui a derivada enésima de uma função. Na verdade, eu posso derivar a princípio quantas vezes eu quiser, desde que a derivada exista, no ponto em consideração. Então, já sabemos então o que é a função derivada. Agora a questão é, como calcular esta função? Então, vamos usar então a estratégia. Repito, qual que vai ser a nossa estratégia? Vamos calcular nos casos mais simples, e depois provar teoremas para reduzir os casos mais complicados ao cálculo desses casos mais simples. Vamos fazer isso. Nosso primeiro exemplo é o caso mais simples possível. É o de uma função constante. E qual que é a derivada de uma função constante? Porque esse resultado diz que a derivada de uma função constante é zero. O que é bem razoável, não? Como é o gráfico de uma função constante? O gráfico de uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. Ora, então, se a reta é paralela
ao eixo x, qual é o ângulo que a reta tangente faz com o eixo x? Ora, você tem uma reta, a reta tangente a ela é uma outra reta com a mesma inclinação, uma outra reta que se sobrepõe a essa é a reta tangente, e, portanto, o ângulo que ela faz com o eixo x é zero. A tangente de zero é zero. Então, zero em todos os pontos, né? Então, esse resultado é esperado. É esperado. Mas é facílimo ver isso. De fato, olha, usando a definição, a derivada da constante é o limite, quando h vai para zero, do valor da função num ponto mais h, como ela é constante, então ela é sempre a constante, menos ela no ponto que eu tinha antes, que era constante, constante menos constante, zero, limite de zero para h indo para zero é zero. Então, é isso. Próximo caso, complicando um pouquinho mais, mas não nenhuma complicação grande até agora. Função f de x igual a x. Veja, o gráfico é uma reta, também é uma reta, só que essa agora é uma reta que faz um ângulo de 45 graus com o eixo x. A tangente de 45 é 1. Né? O tangente de 45 graus é 1. Isso para todos os pontos, não é uma reta em todos os pontos, é a mesma reta. Então vai ter que dar 1 para todos os pontos. E mostrar isso com o cálculo também é muito simples. De fato, a derivada então da função x, o que é? O limite da função no ponto mais h, então x é x mais h, menos o valor no ponto, x dividido por h. X menos x, eles cancelam, fica h sobre h, que é 1. Então, é isso aí. Próximo caso. Bom, próximo caso, constante, depois x, então tem que ser x quadrado. Bom, mas o x quadrado a gente já calculou no vídeo anterior. Tá? Esse é o resultado. A derivada da função x quadrado é 2x. Então, vamos pular, vamos para o próximo já. O próximo é x ao cubo. Então, o que o resultado diz aí é que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Como fazemos isso? Definição. Tá? Então, vamos colocar aqui. A derivada do x ao cubo, num ponto x. O que é? No ponto x mais h, então ela é x mais h ao cubo, que é o que está aqui, menos a função em x, x ao cubo, está aqui, dividido por h. Nesse termo aqui, eu vou usar a forma, vou expandir isso aqui. O que vai dar? X ao cubo mais 3x quadrado h, mais 3x h ao quadrado, mais h ao cubo, menos esse x ao cubo. X ao cubo com x ao cubo, cancela. Tem um h com esse h, que vai cancelar. H ao quadrado com esse h, vai ficar um h no numerador. E h ao cubo sobre h vai ficar um h ao quadrado no numerador. É isso aqui. Então, esses cancelaram. E o que sobrou do h, eu dividi pelo h que estava no denominador. Então, é isso. E o limite disso aqui para h indo para zero. Isso é igual a zero, isso é igual a zero. Sobra apenas o 3x quadrado. Bom, olhando isso aí, você já pode estar pensando, será que vale isso? Aqui eu vi que a derivada, veja, do x quadrado caiu. É como se pensa, vamos pensar assim, eu tenho x quadrado, esse 2 cai e depois eu subtraio 1 do expoente. Então, ó, caiu 2, sobrou, tirei 1 do expoente, 2 menos 1, 1. Aqui, x ao cubo, é como se tivesse caído esse 3 aqui, e no expoente eu subtraí 1. Então, 3 menos 1, 2. E é isso que está falando isso aqui. Tá? Derivada de um x a n. O que acontece? Esse n cai, pensa assim, ele está caindo aqui, escorregou, caiu, ficou aqui, e no denominador, desculpe, no expoente, eu subtraio 1. Então, subtraí ó, n menos 1. Minha pergunta, será que isso aqui é verdade? Bom, a gente pode, tem vários jeitos de você mostrar isso, né? E eu posso provar isso diretamente usando a fórmula do binômio de Newton. Aliás, sugestão, faça isso. Prove essa fórmula usando a fórmula do binômio de Newton para expandir o x mais h elevado a n. X mais h elevado a n, use a fórmula do binômio de Newton. Eu vou deixar para mostrar isso
de uma outra forma, uma forma muito simples, ilustrando uma regra que a gente vai chamar a regra do produto, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, como uma forma de ilustrar então essa regra, eu vou deixar para mostrar isso aqui daqui a pouquinho na frente desse vídeo. Bom, já sabemos como calcular a derivada de qualquer monômio, né? De qualquer x elevado a algum n, supondo a nossa conjectura válida, né? Agora, eu quero pensar, por exemplo, se eu sei o x, 6x², como que eu calculo o do polinômio 1 mais x quadrado, por exemplo? Bom, um jeito de fazer isso bom, podemos usar, claro, a definição, mas vamos agora aos resultados que eu falei no começo do vídeo, que nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar como, já que eu posso definir novas funções, tá? Lembre-se disso no vídeo de revisão. A partir das funções mais simples, eu definia funções mais complicadas através de operações sobre funções. Quais eram as operações? A soma, o produto e o quociente de funções. Quando nós vimos depois limite, nós vimos regras para o limite de uma soma de funções, de um produto de funções e de um quociente de funções. Bom, agora que eu estou tratando de derivadas, o que eu vou tentar encontrar? Uma regra para dizer como que funciona o limite de uma soma de funções, um produto de funções e de um quociente de funções. Se eu uso essas operações para definir funções mais complicadas, ora, eu vou fazer agora, explorar, né, regras, tentar encontrar regras para o cálculo de derivadas, quando o jeito de obter as novas funções é através dessas operações. Tá? E a primeira delas é essa. Tá? Como que eu calculo, né, a derivada de uma soma de funções? E o teorema, nosso resultado é esse que está aí. Se eu tenho f e g, que são funções, se elas são funções derivadas em um ponto x, então a soma delas, tá, a soma dessas funções f mais g, também é diferenciável nesse ponto x. E como que é o cálculo dela? Está aqui, o cálculo da soma de duas funções. Ele é simplesmente a soma das derivadas dessas duas funções. E a demonstração é muito simples. Esta aqui, definição da derivada da função f mais g. Ela é f mais g no ponto x mais h, menos a f mais g no ponto x, dividido por h. Isso aqui é simplesmente a definição da derivada. Ora, quem é f mais g no ponto x mais h? F mais g no ponto x mais h é f de x mais h menos a f de x. E essa outra parcela aqui, o f mais g no ponto x, é f de x e g de x. Então veja, o que eu fiz aqui? Tá? Eu juntei esse f em x mais h com esse f de x nesse termo aqui. E depois o g de x mais h e o g de x daqui, eu juntei nesse termo aqui. Tá? Bom, agora eu pego o limite, eu sei que o limite de uma soma é a soma dos limites, quando existem, e eu estou supondo que f e g são diferenciáveis, quer dizer, os limites existem. Então, esse aqui é o f' e esse aqui é o g'. Muito simples. Vamos ao próximo caso. Nosso próximo caso é esse aí. Tá? É como calcular a derivada do produto de funções em termos das derivadas dessas funções. Tá? Pois bem, a derivada de um produto de funções não é o produto das derivadas das funções. Tá? Mas, sim, é dado por uma regrinha um pouco diferente, que é esta que está aí. Então, o que está dizendo a nossa regra aqui? Ó? A regra para o cálculo da derivada do produto de funções. Então, você tem um produto e você quer calcular a derivada. O que é isso? Como você calcula isso? Você toma a derivada da primeira função vezes a segunda e soma com a primeira função vezes a derivada da segunda. Não é produto das derivadas, não. É a derivada da primeira vezes a segunda função e a derivada da segunda vezes a primeira. E aí você soma as duas. É isso que está aqui. Tá? Essa regra é chamada, então, de regra do produto ou regra de Leibniz. Tá? Essa é muito importante. Tá? Muito importante. Não esqueçam disso. Tá? E da onde que sai? Simplesmente usando, então, a definição da derivada.
A gente pega a definição, explora ela e vê o que a gente pode concluir. Pois bem, vamos fazer isso. Então, definição da derivada da função produto. Pois bem, esta função, calculada em x mais h, menos a função calculada em x, dividido por h, limite para h indo para zero. Bom, vamos explicitar aqui f, produto de f com g em x mais h, é a função f em x mais h vezes g em x mais h, e a mesma coisa aqui. Bom, ao contrário do caso anterior, onde parecia, era evidente como que eu podia juntar o f de x mais h com f de x e o g de x mais h com o g de x, porque eu preciso isso para poder identificar derivadas, aqui os termos estão meio misturados, você não vê isso claramente aqui, porque eu preciso juntar esse f de x mais h com esse f de x e o g do x mais h com esse g de x. Isso aqui não dá para fazer isso de uma forma óbvia. Mas eu posso fazer um truquezinho. Tá? Fazer o quê? Eu preciso do f de x mais h, menos um f de x. Então, o que eu vou fazer? Onde está esse f de x mais h aqui? Eu vou subtrair e vou somar o f de x. Porque aí, onde tem o f de x mais h menos o f de x, eu tenho quem eu estou procurando. Vai sobrar um outro f de x. Mas esse outro f de x tem um outro aqui também que eu posso juntar com ele. Vamos ver o que vai acontecer. Então, veja, eu vou pegar nesse f de x mais h aqui, eu vou somar e subtrair um f de x. Dando isso aqui, ó, f de x mais h, eu somei e subtraí o f de x. Então, não mudei nada aqui. Aqui eu tenho ainda o f de x mais h vezes o meu g de x mais h. Agora eu vou pegar, vou separar isso em dois termos. Então, veja, eu separei em duas partes. Olha só, aqui, nessa primeira parte, ó, f de x mais h menos f de x e g de x mais h, é esse produto aqui, ó, esse primeiro. Então, eu separei isso nessa parcela aqui. E essa outra parte aqui, esse outro termo, é o que vem do que sobrou. Isso vezes isso menos esse é o que está aqui. Eu coloquei o f de x em evidência. Tá? Agora, vejam, agora eu separei, agora eu tenho em cada um desses termos um limite de um produto, que é, então, o produto dos limites. Então, uma parcela aqui, esse g de x mais h ficou aqui para fora, e esse f de x ficou aqui. Ora, o que eu tenho aqui? Quem é esse cara aqui? Esse é o f' de x. E esse aqui é o meu g' de x. Limite para h indo para zero. Opa! Esse aqui é o meu próprio g de x. Por quê? A hipótese minha, tá, desse resultado, é que f e g são diferenciáveis no ponto. E se a função é diferenciável no ponto, a função é contínua. Então, o f de g de x mais h, para h indo para zero, é o próprio g de x. Né? Então, eu tenho minha regrinha aí. A regra de Leibniz ou a regra do produto, que é o que a gente estava querendo provar. Vamos aplicar a regra do produto a alguns casos. Então, casos que a gente podia calcular, claro, usando definição, mas vamos aplicar ela para simplesmente simplificar as coisas aqui. Então, nosso primeiro caso, temos uma função, uma nova função g, que é uma funçãozinha f vezes uma constante. A função está multiplicada por uma constante. Como que é o cálculo da derivada dessa função g? É a derivada da função f vezes a constante. Em outras palavras, a derivada da constante não é zero? Tá? Então é como se a constante não sentisse a derivada, vamos assim dizer, no caso do produto dela com uma função. E é fácil provar isso usando a regra do produto. Então, a função constante vezes a função f. Derivada disso. Derivada da primeira função, que é a constante, vezes f. Mais a primeira função, a derivada da segunda, que é aqui minha função f. Então, é isso. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Derivada da constante, quanto é? Zero. Então, tá aí. É o resultado que a gente está querendo mostrar. Próximo. Aquele 1. Aquele que eu falei que a gente estava em dúvida. Ah, pode ou não, faz, prova, tenta provar usando o teorema binomial. Tá bom, pode provar, você sabe. Mas com a regra do produto é facílimo. Tá? Porque aí eu uso o princípio da indução. O que eu quero provar? Eu quero provar isso aqui, ó. Né? Que a derivada de x a n é nxn menos 1.
né? Então, para provar isso, usando o princípio da dedução, eu tenho que mostrar que essa fórmula vale, se a fórmula eu estou partindo dela para n, eu tenho que mostrar que ela vale para n mais 1. Então segue naturalmente da regra do produto. Ó, a derivada de xn mais 1 é x vezes xn. Certo? Eu estou olhando essa função xn mais 1 com um produto de x vezes xn. Uso agora a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Derivada do x é 1. E aqui 1 vezes o xn. Derivada de xn, minha hipótese, né? A minha hipótese de indução, ela é n, xn menos 1. Então aqui, esse x com xn menos 1 fica xn, e aqui já tem um xn, somos 2, xn que multiplica este n mais 1. Simples, muito simples. Nossa próxima regra é relativa ao quociente de funções. Então, se eu tenho uma função que é dada pelo quociente de duas funções, f e g, a derivada dessa função, como que eu expresso ela em termos das derivadas da f e da g? Vejam, a regra aqui é um pouquinho mais complicada que a regra do produto. Tá? E, bom, o que ela diz? Como que é a regra que a gente daqui a pouco vai mostrar, tá? Provar ela. Tá? Então, como que é o cálculo? Como que eu calculo isso? Eu tinha, então, um quociente de duas funções. A que está no denominador g tem que ser diferente de zero, claro. Tá? Então, a derivada disso é dada por... No cálculo da derivada, quem é o numerador? Quem vai ser o numerador? No numerador eu vou ter, vejam, a derivada da função que está no numerador da função original, vezes o denominador, a função que está no denominador, menos a função que está no numerador, vezes a derivada daquela que está no denominador. E aqui, no denominador do resultado da minha derivada, vai a função g aqui, só que ela vai ao quadrado. Tá? Então, vejam, a derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador, derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Parece meio... Da onde pode sair isso aí, meio esotérico, mas não. Tá? Isso sai simplesmente do cálculo que nós vamos fazer agora. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos calcular essa derivada desse quociente de f com g. Qual é a definição? Bom, a derivada do f' em x é esse limite e de quem? Tá? Eu estou colocando esse 1 sobre h aqui na frente, em lugar de dividir todo mundo por h, tá? Para não ficar a expressão muito cheia de tracinhos aí de fração. Assim fica mais, acho que visivelmente é mais fácil de ver, né? Tá? Menos poluído, vamos assim dizer. Então, eu tenho então aqui a função f sobre g, o quociente no ponto x mais h, essa é a definição, menos a função quociente fg no ponto x, que é isso. Tá? Então, essa é a definição dela. Agora eu tenho que fazer o quê? Tenho que fazer como eu fiz no caso da regra do produto, mexer com as coisas aí de modo a aparecer as derivadas. Tá? Bom, primeiro eu vou deixar isso aqui com uma única fração, né, esse f de g aqui. Ó, vamos deixar desse jeito. Tá? Então, está aqui multiplicado, ó, g de x mais h aqui. Então, aqui entra um g de x aqui. E aqui o g de x mais h. Tá? Então, deixei tudo na forma de uma mesma fração. Tá? Então, vamos passar para isso aqui, vamos pegar essa expressão. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Onde está o f de x mais h, eu vou somar e subtrair f de x. Como está aqui. Mesma coisa que eu fiz no caso anterior, tá? do produto. E agora, vamos de novo separar isso em duas partes. Tá? Quais são? Essas duas. Onde, vejam só, aqui eu tenho essa parcela vezes o g de x, isso vezes o g de x, esqueci, faltou o azul aqui, acontece. Tá? Então, essa parcela é a que está aqui, e essa outra é do que sobrou. Tá? Isso vezes o f, aqui quem faltou foi o f aqui. Né? Mas acho que está claro de onde veio cada um. Né? E agora eu vou fazer o seguinte, separei essas duas partes, aqui, isso é o limite de todo esse produto. Vejam, aqui vai ficar o limite dessa parcela, que é a derivada. Aqui, isso é a derivada do f'.
Depois sobra g de x para h indo para zero, é o próprio g de x. Né? E aqui g de x e g de x mais h, quando h vai para zero, a g é contínua, porque a gente sabe, ela é diferenciável, então dá um g de x ao quadrado. Então isso é essa parcela aqui. E essa outra, vejam, isso aqui é o g' de x. O que sobrou, o f de x, está aqui. E, de novo, o denominador é a mesma coisa. Tá? Então, essa é a regra do quociente. Vamos agora usar essas regras que acabamos de provar para calcular essas derivadas que eu estou propondo aí. Então, aí tem um probleminha que pede, então, para calcular a derivada dessas 6 funções. Tá? De novo, como eu fiz em outros vídeos, eu sugiro que nesse ponto agora você pare, né? Aperta o botãozinho ali, para o vídeo e tente resolver. Ou pelo menos na pior das hipóteses, pense como fazer. Tá? Não vai ser muito difícil tentar resolver, mas é bom você tentar sozinho e depois que você tentou ou pensou pelo menos no problema, você aí continua. Tá? Então tente fazer antes de continuar. Bom, agora então vamos resolver os problemas. O primeiro é esse aí. Está dada a função 3x ao cubo menos 2x quadrado mais 4. Pede-se para calcular a derivada delas. Bom, nós já sabemos, primeiro um lembretezinho aqui. Ó. Lembra, a derivada de um x elevado a n. Tá? O que acontece? Esse n cai aqui, né, escorrega, cai, fica aqui na frente. E ao fazer isso eu subtraio 1 do meu expoente. Então, n menos 1. E agora eu vou calcular a derivada disso aí. Vejam, isso aqui é a derivada de uma soma de funções. Então, como que é a derivada de uma soma de funções? É a soma das derivadas. Esse é muito simples. Tá? Então, a derivada, a derivada da primeira função, aqui é a derivada da segunda e a derivada desse 4. Ora, aqui a derivada do 4 eu nem coloquei, porque a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. E aqui, nesse resultado, a gente sabe que uma constante vezes uma função, a derivada disso é como se a constante nem entrasse nessa conta. Você joga fora aqui a constante, joga fora não, né? Tira ela da derivada, então fica só a derivada da minha função. Lembra o resultado? Uma constante vezes f, a derivada disso é a constante vezes a derivada do f. Então aqui é 3 vezes a derivada do x ao cubo. Aqui é 2, a derivada do x quadrado. E a derivada do 4 já zero, nem escrevi. E agora, nesses termos, eu uso esse resultado. Então, isso é 3 vezes k esse 3, 3x quadrado. Aqui, esse derivado do x quadrado é 2x. Pois bem, o resultado é esse. 9x ao quadrado menos 4x. Vamos ao próximo. Bom, agora, o que eu tenho aí? Agora eu tenho um quociente de funções. X ao quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 1. Como que calcula a derivada disso? Vamos usar a regra do quociente. Então, regra do quociente. Vamos lembrar, então, o que ela é? Como que eu calculo? É a derivada do numerador vezes o denominador menos numerador derivada do denominador. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Pois bem, então, o que eu tenho? Derivada desse f. Derivada do numerador vezes denominador, menos numerador, derivada do denominador, denominador ao quadrado. Bom, a derivada disso aqui, quanto que é? 2x. Por quê? É a derivada do x quadrado, que é 2x, e a derivada do 1, que é 0. Então é só 2x. E aqui continua o meu x quadrado mais 1. E aqui é a mesma coisa, 2x também, porque a derivada de mais 1 menos 1 não importa, a derivada também é 0, fica 2x. Então, essa expressão que, após algumas simplificações, vai dar 4x, x quadrado mais 1, tudo ao quadrado. Aqui temos um outro caso, um outro quociente de funções. Apenas as funções que estão no numerador e denominador são um pouquinho mais complicadas, mas nada que é só continhas a mais. Então, como que nós vamos calcular isso? Então, ó, a regra do quociente. O que acontece? Derivada do numerador
Tá aqui. Derivada do numerador vezes denominador, menos numerador, derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Derivada quem está aqui na frente, desse aqui. Derivada dessa função é 5, cai o 5, fica 5x à quarta, tá aqui. 2x, a derivada disso é 2, que fica 2 vezes a derivada do x, que é 1, que é 2. Derivada do 1 é uma constante, 0. Então aqui, denominador menos numerador, derivada do denominador. 2x, caiu 2, tira 1, sobra 1, então 2x. Derivada do x é 1, derivada do 0, desculpa, do 1, derivada do 1 é 0. Então dá isso, e fazendo algumas simplificações aqui, o resultado vai dar, depois que você abrir essas contas, cancelar os termos que tem que ser cancelados ou juntar todos num só, vai dar essa expressão aqui. Próximo caso, a derivada da função 1 sobre x. Esse é um caso que a gente poderia ter usar a definição da derivada para calcular, não tem muita dificuldade, mas vamos ilustrar isso aqui, vamos usar a regra do quociente, porque isso aqui, a função 1 sobre x é o quociente da função 1 pela função x, e as duas eu sei a derivada. Então, usando a regra do quociente, a derivada, a f' de x é derivada do numerador vezes o denominador, menos numerador, derivada do denominador, e aqui o denominador ao quadrado. Derivada do 1 é 0, derivada do x é 1, então 1 menos 1 sobre x quadrado, por causa desse menos aqui. Tá? Menos 1 sobre x quadrado. Na verdade, você pode fazer mais isso aqui. Tá? Veja, x a menos 1, que é isso aqui, 1 sobre x é x a menos 1. E a gente viu então que a derivada do x a menos 1 é menos x, 1 sobre x quadrado é x elevado a menos 2. Então, esse resultado que a gente acabou de mostrar aqui pode ser escrito desta forma. Pode ser escrito desse jeito. Então, a derivada do x a menos 1 é menos x a menos 2. Note que a regra que a gente tinha visto para n positivo também vale aqui, para n igual a menos 1. O que a gente viu? X elevado a n. A derivada de x elevado a n caía n e ficava xn menos 1. Esta regra também vale quando n for menos 1. Nós acabamos de ver isso. X a menos 1 cai o menos 1 e aonde eu estava no expoente eu subtraio menos 1. Ora, o menos 1 que cai é esse menos que está aqui. E no expoente, menos 1 com menos 1, de novo, dá menos 2. A regra vale também. Na verdade, basta você colocar aqui 1 sobre x a n, que você mostra isso aqui. Tá? Você mostra essa expressão. Quando tem, então, use esse mesmo... Onde estava aqui 1 sobre x, troque por x elevado a n. E repita o cálculo de forma totalmente análoga. Tá? Você vai encontrar, então, que a derivada do x a menos n, a derivada disso é menos n, x menos n, menos 1. Em outras palavras, a fórmula que valia para n positivo também vale para um n inteiro, quer dizer, para n inteiro positivo, a fórmula que a gente viu que valia para x elevado a n, onde n era um inteiro positivo, também vale para x sendo n um inteiro negativo. A gente só viu isso até agora, tá? Mas então, essa fórmula também vale. Então, derivada de x elevado a um número inteiro, tá? Positivo ou negativo, não importa, mas número inteiro. A derivada disso é esse n inteiro, ele cai, fica na frente multiplicando, então cai o n, e no expoente do x fica n menos 1. N inteiro positivo ou inteiro negativo. Nós vamos ver que isso também vale, tá? Para quando n for racional e real. Só que aqui a coisa ainda é um pouco mais complicada. Eu preciso de mais resultados para poder concluir isso. Porque até agora a gente está restrito, nós só mostramos que vale quando o expoente é um número inteiro, positivo ou negativo, mas um número inteiro. Vamos ao próximo caso. Nosso próximo problema é esse, então. Calcular a derivada da função 5x mais
x sobre x menos 1. Agora eu vou combinar a regra da soma, né, a regra da soma de funções, né, da adição das funções, com a regra do quociente no outro caso. Então eu vou escrever isso, veja. Essa derivada é a derivada dessa função 5x mais a derivada desta. Esse aqui, como é o quociente de funções, eu já coloquei aqui a expressão da regra, né? Então o que ela diz? Derivada do numerador vezes o denominador menos numerador derivada do denominador. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Bom, derivada do 5x é 5. Né? A derivada fica 5 vezes a derivada do x. A derivada de x é 1. Então, 5. Aqui, isso é 1. Então, fica x menos 1. E aqui, a derivada de x menos 1. A derivada do x é 1. A derivada do menos 1 é 0. Fica simplesmente 1. Então, é menos x. Esse denominador, pega esse x, cancela, dá simplesmente isso aí. Esse é o resultado. Finalmente, o nosso último probleminha. Calcular a derivada, então, de 1 sobre x mais 1 elevado a n. Bom, a princípio você está pensando, bom, vamos usar aqui a regra do quociente de funções. De fato. Só que aí eu vou ter, então, numerador, derivada do numerador, que é 1, 0. Então, essa não vai ter. Mas eu vou ter que calcular a derivada de x mais 1 elevado a um n. E veja, n aí é um n qualquer inteiro positivo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então eu vou ter que calcular a derivada de x mais 1 elevado a n. E isso dividido por x mais 1 elevado a 2n, que é o x mais 1 a n ao quadrado. E como que eu vou calcular a derivada do x mais 1 elevado a n? Eu sei calcular a derivada de x a n. É isso que eu sei. Minha regra diz que cai aquele n e fica xn menos 1. Mas não para x mais 1. Tá? Isso eu não sei. Tá? Ainda não sei. Ainda. Tá? Na verdade, nós vamos ver no próximo vídeo que tem uma forma muito simples de calcular isso. Tá? Mas a gente não sabe ainda. Nós ainda temos que jogar com aquilo que temos. Nós temos que usar com as regras que temos. Não dá para usar coisa que não sabemos ainda. Né? Então, nesse caso, o x mais 1 elevado a n, com o que sabemos, nós podemos calcular ela pegando o x mais 1 a n, usando a fórmula do binômio de Newton, vou ter um polinômio e aí eu derivo esse polinômio. Tá bom, mas mesmo assim ele vai estar dividido por x mais 1 elevado a 2n. Tá? E eu vou ficar me perguntando, bom, como que eu simplifico, como não simplifico isso? Eu vou tentar fazer de um outro jeito, tá? Que, na verdade, eu vou ilustrar a regra do produto. Né? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou mostrar isso para n igual a uma fórmula para n igual a 1, para n igual a 2. A gente vai ver que vai acender uma luzinha e falar, opa, acho que o resultado é esse. E aí nós vamos tentar provar esse resultado. Vamos lá, vamos pegar n igual a 1. Para n igual a 1, então 1 sobre x mais 1 é x mais 1 elevado a menos 1. Cálculo da derivada. Então, derivada do numerador vezes denominador, menos numerador, derivada do denominador, denominador ao quadrado. Derivada do 1 é 0, derivada do x mais 1 é 1, então o resultado 1 sobre x mais 1 ao quadrado, que é menos x mais 1 a menos 2. Opa! Luzinha piscando aqui, ó. A fórmula aqui, ó, o resultado, lembra o cálculo que a gente tinha. A gente viu que x elevado a n, não importa se o n fosse positivo, um inteiro positivo ou um inteiro negativo, a fórmula valia do mesmo jeito. Caía o n e o expoente ficava esse n menos 1. Aqui no caso o expoente seria um n igual a menos 1. Então cai esse menos 1 e aqui menos 1, menos 1 de novo. Então x a n menos 2. Está parecendo que é igual. Vamos ver n igual a 2. n igual a 2, está aqui a minha expressão, agora n menos 2. A regra do quociente, tudo igual. A única diferença agora é que eu tenho que calcular essa derivada aqui. Né? E essa derivada, eu estou pegando x mais 1 ao quadrado. Como não sei calcular isso direto, né? Então eu estou pegando, como eu falei, a fórmula do binômio de Newton. Então dá 1x² mais 2x mais 1. Calculo a derivada disso aqui, que vai me dar então, veja, menos, aqui é 2x, derivada do 2x é 2, então dá isso, esse menos que está aqui na frente. E agora, esse 2, eu coloco em evidência, sobra um x mais 1,
e pode cancelar esse 4 deixando um 3 aqui, né? Então é menos 2 sobre x mais 1 ao cubo, que é igual, opa, olha aqui, menos 2x mais 1 é menos 3. Então olha o jeitão da fórmula aqui, ó. Menos 2, cai menos 2, fica menos 2 menos 1, que é menos 3. Isso nos leva à seguinte conjectura. Será que vale isso? Tá? Será que vale isso? Veja, a demonstração desse resultado, e que vale isso de fato, é uma trivialidade. É uma trivialidade usando um negócio chamado regra da cadeia. Tá? Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo. É tão trivial que você não precisa nem se lembrar. Não tem que ficar, eu vou guardar esse resultado aqui na minha memória. Não. Você tem que guardar o x elevado a n. X mais 1. Na verdade, a fórmula x mais 1, x mais 2, x mais 3, se fizer isso, elevado no expoente vai ser a mesma coisa. Isso é facílimo. Facílimo de provar com a regra da cadeia. Mas nós ainda não sabemos a regra da cadeia. Tá? Então vamos ilustrar isso aqui. Tá? Vamos provar isso usando a regra do produto. Fazendo o quê? Através do princípio da indução. Eu vou supor então que essa fórmula vale para n, e aí provar que então, nesse caso, ela também vale para n mais 1. Usando então o princípio da indução finita. Então vamos lá. Vou usar a regra do produto, que é essa aqui. Então, o que eu tenho? Eu quero calcular a derivada disso aqui. Essa minha hipótese é essa, para n. Então eu quero provar que ela também vale para n mais 1. Ora, esse n mais 1 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ver, vou escrever x mais 1 elevado a menos n mais 1, como x mais 1 a menos n, x mais 1 a menos 1. E aqui eu uso a regra do produto. Então, derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função derivada da segunda. Aqui eu vou usar o quê? Aqui eu vou usar a minha hipótese. Então, nessa primeira parte aqui, eu uso a minha hipótese. E aqui eu vou usar o resultado que eu já mostrei. Eu já mostrei isso para n menos 1. Foi o primeiro caso que a gente fez. Então, a gente viu que é menos 1 vezes x mais 1 a menos 2. Agora é só juntar os termos. Menos n menos 1 com x mais 1 a menos 1 dá menos n menos 2. E aqui menos n com menos 2, x mais 1 a menos 2. E depois eu vou, então, aqui é a mesma base com o mesmo expoente. Vai sobrar menos n e um menos 1. Então, juntando agora todo mundo, né, ó, aqui deu isso e esse aqui dá isso. Junto os dois, é essa expressão. E vejam, isso é justamente o que estava menos n menos 2, eu escrevi com menos, veja, menos n mais 1, então coloquei isso um menos na frente, né, e esse menos 1. E vejam, a fórmula é exatamente a mesma. X mais 1 a menos n, aí o menos n e aqui o menos n. Aqui menos n mais 1, aqui menos n mais 1 e o menos n mais 1. A fórmula é exatamente a mesma, então, pelo princípio da indução finita, esse resultado é válido. Mas, repito, não precisa se preocupar em lembrar coisas parecidas com essa, porque isso vai ser muito trivial de ser provado usando a regra da cadeia. Nosso próximo problema é generalizar a regra do produto para o caso de 3 funções. Então eu tenho aí o produto da função f com a função g com a função h. Como que eu tenho uma regra para calcular o produto dessas 3 funções em termos do produto, em termos das derivadas de cada uma dessas, derivada da f, da g e da h. Bom, veja, lembre-se, f, g, h, o produto ele é uma operação associativa, a multiplicação de funções é associativa. Então, f, g, h, eu posso ver isso como o produto da f com a g e depois com h, ou da g com h e depois com f. E aí, então, em cada um desses casos, como eu vou ter 2 funções, eu uso, para cada um, eu uso a regra do produto. Então, ó, vamos ver como fazer isso. Então, ó, f, g e h, eu posso, por exemplo, olhar isso como um produto da f com a g e depois com h. Ao escrever isso desse jeito, eu estou vendo isso como um produto de 2 funções. Esta vezes esta. A função f vezes g, essa é uma função, a h é uma outra função. Então, aqui eu posso aplicar a regra do produto. Então, aplicando a regra do produto aqui, é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. E agora aqui eu uso de novo a regra do produto. Então, aqui
é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda vezes o h. E aqui eu só abri esse termo aqui, usei a definição do produto aqui. E, bom, agora pego isso aqui, abro esses termos e obtenho, então, a expressão minha final. Então, a derivada de f, g, h é derivada da primeira vezes a segunda e a terceira, mais a primeira derivada da segunda vezes a terceira, mais a primeira vezes a segunda vezes a terceira. E a generalização disso para um produto de n, né, n funções, vai ser derivada da primeira vezes as demais, mais um termo com a derivada da segunda vezes as demais, mais um outro termo com a derivada da terceira vezes as demais, até chegar na última função. E é isso aí. Vamos agora ver o importante caso das derivadas das funções seno, cosseno e tangente. Tá? Pois bem, vamos, para calcular isso, usar as definições. Tá? Então vamos começar com a derivada da função seno. Então, a derivada da função seno, então ela é o seno da função em x mais h, portanto o seno de x mais h, menos o seno de x sobre h. Pois bem, agora aqui eu vou pegar usar a fórmula do arco duplo. Então eu tenho seno de x mais h é seno de x cosseno de h, mais cosseno de x seno de h, menos o seno de x que eu tinha ali na frente, tá? Que eu já tinha daqui. Então usei aqui a fórmula do arco duplo. E agora, vou juntar os termos aqui, ó. Esse seno eu vou juntar com esse, e depois eu vou deixar esse outro separado. Então, eu tenho isso. Então, o limite seno de x cosseno de h menos seno de x, que é isso aqui, e depois esse outro termo é o que está aqui. Pois bem, agora eu tenho produto de funções. Veja, o limite envolve o h. Então esse seno de x não tem h aqui nele. Então não acontece nada com ele, assim como esse cosseno de x aqui. Tá? Então aqui, por exemplo, esse termo vai ficar cosseno de x vezes o limite de seno de h sobre h para h indo para zero. E aqui vai ficar o seno de x vezes o limite de h para cosseno de h menos 1 sobre h. Ou seja, é isso aqui. Porque tanto falei, como cosseno como seno, não acontece nada. Só que esse limite aqui, eu sei quanto que dá. A gente sabe que isso, o limite é o limite trigonométrico fundamental, que vale 1. Então, 1 vezes cosseno, então é cosseno, mais seno vezes esse limite aqui. Então, para eu calcular meu resultado, agora só falta expressar esse limite. É isso que eu preciso calcular, esse limite aqui. Vamos fazer isso. O limite de cosseno de h menos 1 sobre h, ele pode ser calculado desse jeito aqui. Isso aqui, a gente fez exemplos com cosseno de x menos 1 sobre x quadrado no vídeo sobre limites. Tá? Nós fizemos um limite parecido. Tá? Aqui, então, agora aqui não seria um x, mas não seria o x quadrado, é um x. Mas o jeito de calcular o limite é o mesmo daquele que a gente fez naquele vídeo. Então, o que a gente fez lá? Nós multiplicamos onde estava o cosseno de h menos 1, aqui o numerador e o denominador, por cosseno de h mais 1. E por que a gente fez isso? Porque a gente queria usar o limite trigonométrico fundamental. Né? Porque aí vai aparecer o seno. Né? Então, fazendo isso aqui, o que eu tenho? Vai ficar aqui o denominador, esse cosseno de h, e aqui cosseno ao quadrado, ó, é a menos b, a mais b. Então, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de h menos 1. Né? E isso aqui, o que é? Isso é menos seno ao quadrado de h. Agora eu posso fazer o seguinte. Aqui eu vou separar isso em duas partes. O seno de h sobre h, eu deixo aqui. E aí sobra o seno de h, na verdade 3 partes, desculpe. Né? Então, o seno de h sobre h está aqui. O outro seno fica aqui. E o 1 sobre o cosseno de h mais 1 está aqui. Então, isso aqui eu vi isso como um limite, então, de 3 funções. Escrevi desse jeito. E agora, vou pegar o limite de cada um. Esse limite aqui é 1. Esse aqui é 0. E esse aqui, para h indo para 0, cosseno de 0 é 1. É 1 sobre 1 mais 1, meio. Então, menos 1 vezes 0 vezes meio. Então, é 0. Jogando de volta na expressão anterior, derivada da função seno é cosseno. Resultado importantíssimo. Derivada de cosseno
Derivada de seno é cosseno. Guardem, derivada da função seno é a função cosseno. Vamos ver o que acontece com a função cosseno. O cálculo é completamente análogo. Tá? Aqui eu tenho, então, no lugar do seno, agora vem o cosseno. E agora também vou usar aqui a fórmula do arco duplo. Só que no caso do cosseno ela é um pouquinho diferente. Então aqui é cosseno de x mais h é cosseno de x vezes cosseno de h menos seno de x seno de h. Lembra, no caso do seno, quando eu tenho a soma, o resultado também é uma soma. Mas na fórmula do cosseno, não. Quando eu tenho mais, aqui é menos. E quando eu tenho menos aqui, aqui é mais. Tá? Bom, é isso. E agora também vou juntar os termos como eu fiz no caso anterior. Então, dá isso aqui. O cosseno de x com esse cosseno, fica cosseno de h menos 1 sobre h. E aqui também esse termo. E agora, de novo, separo o cosseno de x e o seno de x. Como o limite envolve o h, tanto seno e cosseno não fazem nada aqui. Então, é esses limites que nós já calculamos. Esse acabamos de ver que dá 0 e esse aqui sabemos que dá 1. Portanto, derivada do cosseno é menos seno de x. Derivada de cosseno é menos seno. Por que menos? Por causa desse menos. E por que menos? Porque na fórmula do arco, da soma dos arcos, aparece esse menos. É esse menos aqui, que é esse menos aqui, que é esse menos aqui. Ele veio da fórmula da soma cosseno A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Por causa disso. Não se esqueçam, derivada de seno é cosseno. Derivada de cosseno é menos seno. E finalmente a derivada da tangente. Derivada da tangente é seno sobre cosseno. Definição disso. Agora não preciso usar mais definição aqui, porque eu já sei do seno e do cosseno. Essas eu precisei usar a definição da derivada. Agora, para isso, eu uso regra do quociente. Simplesmente assim. Tá? Então, tanto que... Bom, vamos calcular. Dá isso, ó. Seno, derivada do seno, derivada do numerador, vezes denominador, menos numerador, derivada do denominador. E aqui, o denominador ao quadrado. Derivada do seno, cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Seno, derivada do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Menos com menos, mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Resultado 1 sobre cosseno ao quadrado. Ou secante ao quadrado. Tá? Vejam, lembrar que a derivada de seno é cosseno e de cosseno é menos seno, isso é fundamental. Tá? Agora, essa da tangente, lembrar que a derivada da tangente é secante ao quadrado, vejam, a demonstração é algo tão simples isso, que não vale a pena você guardar espaço na sua memória para uma coisa como essa. Tá? Mas a derivada de seno e de cosseno não. Essa, tá? Vale a pena você guardar. Ou você vai querer provar toda hora aquilo que a gente fez. Acho que não, né? Tá. Bom, pessoal, esse vídeo eu vou parar por aqui. Né? E no próximo vou continuar vendo regras para o cálculo de derivadas de funções um pouco mais complicadas em termos e mais simples. E nós vamos ver a importantíssima regra da cadeia. Tá? Essa regra da cadeia vai nos ajudar muito, como vocês vão ver. Mas isso, então, vamos deixar para o próximo vídeo. Até lá!